Vamos falar sobre os profetas. O que significa a palavra profeta? Profeta significa aquele que profere, aquele que ensina. Dessa palavra surge a palavra professor, o que profere. Ser profeta não significa somente falar sobre o futuro, predizer o futuro. Porém, envolve também ensinar as pessoas. Fala um ensino verdadeiro, é um profeta verdadeiro. Um profeta que fala um ensino falso, é um falso profeta. Então não significa necessariamente predizer coisas futuras. E Jesus Cristo predisse que no tempo do fim viriam muitos falsos profetas que desencaminhariam a muitos. Como que você é desencaminhado por um falso profeta? Por você acreditar nas mentiras que ele fala. Muitas vezes o profeta acha que está falando a verdade. Ele fica entusiasmado com o entendimento que ele teve e ele fica publicando este ensino. Porém, se você for analisar à luz da Bíblia, dentro do contexto bíblico, você vai ver que são ensinos falsos. E então o que você precisa fazer? Você precisa conhecer muito bem a palavra de Deus para não ser enganado por falsos profetas. Então você precisa ser pesquisador da palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não pesquisam, mas se você não pesquisar, você corre um grande risco de ser enganado por falsas profecias. Já imaginou você acreditar que algo é verdadeiro, sendo que esse algo é falso? E o verdadeiro Deus que está observando a sua reação, você acha que ele vai ficar contente com essa sua atitude? É claro que não. Portanto, Deus nos deu uma massa cinzenta, que é o nosso cérebro, para que pudéssemos fazer uma avaliação daquilo que é certo e daquilo que é errado. Como que você faz uma avaliação daquilo que é certo e daquilo que é errado? Não pode haver incoerências no ensino. Quando você encurrala um falso profeta fazendo perguntas para ele sobre as suas contradições, o que ele faz? Ele faz um silêncio, muda de assunto, começa a acusar você de apóstata, começa a fazer pressão para os membros que acreditam nele, para que não ouçam o que você está falando. Enfim, o falso profeta vai fazer uma caveira de você, para minar tudo aquilo que você fala. E daí? E daí que você, que conhece a verdade, deve perseverar, continuar pesquisando, porque o ser humano ele tem uma necessidade de fazer parte de um grupo, de ser aceito pelo grupo. Quando você pertence a uma organização, você está sujeito a agradar o grupo para ser aceito por ele. Porém, se você começar a fazer certas perguntas sobre o que é ensinado ali, já vão começar a olhar com cara feia para você. Vão falar, essa pessoa é diferente, ele tem ideias independentes, cuidado com essa pessoa, vamos tomar nota dele, cuidado. Aí você já passa a ser mal visto pelo grupo. E isso é mal, porque num grupo que diz servir a Deus, todos têm que falar de acordo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:10, todos devem falar de acordo, que não deve haver divisões entre os cristãos. E deve existir uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Então nós incorremos nessa uma só esperança que os cristãos tinham no passado, que era a esperança celestial, a esperança de irem para o céu com Cristo, fazendo parte da noiva. Muito embora o apóstolo Pedro disse lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que aguardamos novos céus e uma nova terra, não significa aí que existem duas esperanças. O fato do apóstolo Pedro ter dito que existem novos céus e uma nova terra, que aguardamos segundo a sua promessa, não significa necessariamente que todos aqueles cristãos teriam uma esperança terrestre e outros teriam uma esperança celeste daquele grupo. Porque o apóstolo Paulo disse, vós que tenhais a esperança celestial. A esperança celestial era um objetivo que todos os cristãos deveriam ter. Porém, se depois Deus quiser
dar uma esperança terrestre, dar uma vida terrestre, aí fica a cargo de Deus. Mas a esperança que todos devem ter é a esperança celestial, que os cristãos deveriam ter. Ir para o céu com Cristo, reinar com Cristo. Mas surge a pergunta, mas se todos forem reinar com Cristo, o que vai acontecer com a terra? A terra vai ser queimada, vai ser destruída. Esse é o chavão que as pessoas costumam dizer. Porém, a Bíblia mostra que vai haver a ressurreição, tanto de justos como de injustos. E muitas pessoas que vão ser ressuscitadas irão viver aqui na terra. Terão uma vida eterna aqui na terra. Porque não teria sentido Deus criar a terra e agora, porque entrou o pecado no mundo, Deus destruir a terra. Não tem sentido. Isso é antissustentável, isso é contraproducente. É a mesma coisa que você produzir garrafas PETs e ficar jogando nos rios aí, porque ela já serviu para alguma coisa, agora não serve mais para nada. Mas o que vai acontecer? Vai poluir os rios. Então tem que aproveitar essas garrafas PETs, usando para outras finalidades. Então Deus também criou a terra não para ser destruída. A Bíblia diz isso. Deus não criou a terra simplesmente para nada. Ele a criou para que ela fosse habitada. Isso está na Bíblia. Deus não criou a terra para ser vazia. Também se aplica. Você não constrói um vaso para ele ser vazio. Você constrói um vaso para colocar alguma coisa nele, para ele ter uma finalidade. E de modo similar também se aplica à terra. Deus criou a terra para que ela fosse habitada, ela fosse enchida com pessoas que pudessem viver para sempre aqui na terra. E lá no céu vai ter gente também que vai reinar, que Jesus escolheu aqui na terra para reinar lá no céu. Agora, a quantidade exata, se é 144 mil literais, ninguém sabe. Ninguém tem certeza disso. Então precisamos nos apegar àquilo que a Bíblia tem. Não podemos ficar acrescentando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A Bíblia promete novos céus e uma nova terra, e nestes há de morar a justiça. Mas novos céus que vai morar a justiça? No céu já não mora a justiça? Não, porque nós temos os céus onde as aves voam, nós temos também os céus do espaço sideral, onde as aves não voam, mas são céus também. Temos o céu onde Deus mora, e existe os céus onde as aves não voam, mas são céus também. Os céus onde os demônios e Satanás também estão, que a Bíblia diz. Não temos uma luta contra a carne e sangue, mas temos uma luta contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Então, quando diz que há novos céus, esses céus vão ser destruídos. Esses céus onde o inimigo interage e onde ele influencia os governantes humanos, usando a ganância e o egoísmo que existe dentro do coração do ser humano, depois que Adão e Eva pecou. Por isso que o cristão precisa controlar, evitar a ganância, evitar o egoísmo, evitar pensar só em si mesmo, evitar querer ganhar de mais e mais dinheiro, prosperidade. Não é errado a prosperidade, vamos ter mais dinheiro, vamos ganhar mais. Isso é errado. O apóstolo Paulo diz que nós, tendo sustento com o que nos cobrir, devemos estar contentes com essas coisas. Jesus falou, acumulem tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, onde as traças não corroem. O que seriam as traças hoje? Seria a inflação, a instabilidade no mercado financeiro. Você tem o dinheiro no banco, se você não usar esse dinheiro, ele vai perdendo valor, porque as mercadorias vão subindo de valor. Logo, o que você tem no banco não dá mais para comprar aquilo que você queria. E essas aplicações aí que as pessoas fazem em Bitcoin, estamos vendo aí nas notícias pessoas que roubam esse dinheiro, somem com esse dinheiro. Pessoas aplicam dinheiro vivo, dinheiro real, dinheiro legal, por uma coisa que é nova, achando que vai ter lucro e está sendo enganado. Então isso só vai gerar dor de cabeça, aflição, angústia, trabalha para perder o dinheiro. E o cristão ele deve acumular tesouros no céu, fazendo boas ações, procurar ajudar o próximo, procurar evangelizar, procurar compartilhar aquilo que ele aprendeu da Bíblia, procurar criar um GC dentro da sua casa, que é um grupo célula. Pode ser 2 ou 3 pessoas reunidas ali, numa sala ou no fundo do quintal. O que você precisa? Precisa ter uma Bíblia, fazer uma oração a Deus por meio de Jesus Cristo, pedindo ajuda para Ele e considerar um assunto da Bíblia. Tem que ser rápido, objetivo, falar no máximo 20 minutos, depois trocar ideias sobre aquilo que aprenderam ali e encerrar com uma oração. Isso que é igreja.
Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, disse Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 20. De modo que você não precisa de um local geográfico para adorar a Deus, como muitos dizem. Em João 4, versículo 22 a 23, Jesus disse para a mulher samaritana que não é nem em Jerusalém nem em Samaria o lugar para as pessoas adorarem a Deus, mas era para as pessoas adorar o Pai com espírito e verdade. Então não precisa de um local geográfico para adorar a Deus, que nem Templo de Salomão, preciso ir lá em Jerusalém. Isso aí é tudo comércio, Deus não se importa com isso. Você elevando seus pensamentos em Deus por meio de Jesus, você já está em contato com o Pai Celestial. Ele está lendo o seu coração. Jesus também lê o nosso coração. Agora, a reunião é importante para você trocar ideias, para você aprender, porque você está ali conversando com um irmão, com uma irmã, ela cita uma passagem da Bíblia, aquilo vai fazer você relembrar. O Espírito Santo também faz relembrar. Então isso é edificante. Porém, há situações que a pessoa não consegue fazer essa reunião física, por N motivos. Mas a pessoa pode usar a internet, pode usar o celular para se comunicar, pode gravar no WhatsApp uma mensagem, mandar para alguém, trocar uma ideia. Pode gravar um vídeo, colocar na internet e colocar esse vídeo para as pessoas comentarem. Aí você está interagindo. A reunião é possível, 2 ou mais reunidos em meu nome. Você está caminhando na calçada, encontra uma pessoa, começa a conversar, troca uma ideia, fala sobre uma situação real que está acontecendo e mostra aquilo que a Bíblia está mostrando, aquilo que a Bíblia está dizendo. É possível então você evangelizar e fazer discípulos. Esse é um objetivo que todos os cristãos devem ter, procurar estudar a Bíblia com pessoas que estejam interessadas. É um empenho que todos nós temos que fazer, considerar em oração, porque há muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ler a Bíblia, se leram, não entenderam, ou fizeram calúnias contra a Bíblia. Pessoas que dizem que quem lê a Bíblia fica louco, porque tiveram traumas de pessoas da família que começaram a ler a Bíblia e não entenderam, ou foram vítimas de falsos profetas que citaram a passagem da Bíblia para eles. Eles acreditaram, só que aquela passagem da Bíblia estava fora do contexto. Aí aconteceu a desgraça. A pessoa perde a fé, porque você acreditando numa falsa profecia, você está depositando a sua mentalidade em algo que é irreal, algo que não existe. Então isso só vai gerar frustrações e consequências desagradáveis. É possível então você ler a palavra de Deus, ter o entendimento correto, pedindo sabedoria para Deus e procurando se harmonizar com verdades acessíveis, como por exemplo João 17:3, Jesus olhando para o céu disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo." Jesus citou 2 pessoas importantes para a nossa vida eterna, que é o único Deus verdadeiro, que é Yod He Vav He. Esse nome aparece milhares de vezes na Bíblia, inclusive no nosso DNA. O número 10, 5, 6 e 5 no nosso DNA correspondem ao nome divino, Yod He Vav He, do alfabeto hebraico. 10, 5, 6 e 5. Você pega lá no alfabeto hebraico qual a letra que corresponde ao 10, 5, 6 e 5, você vai chegar no nome de Deus, que é Yod He Vav He, que é o nome divino. Então Deus fez a sua assinatura artística no nosso DNA, quando Ele criou o ser humano. Isso mostra que somos importantes para Deus. E Deus não criou para que nós o abandonássemos, fizéssemos aquilo que bem quiséssemos, porque isso é tolice. Existe uma lei para tudo. Nós temos liberdade, mas é uma liberdade relativa. Não podemos pegar o carro, passar numa preferencial sem olhar dos lados, sem parar o carro. Isso é tolice. Não podemos chegar num sinal vermelho, passar com o sinal vermelho. Isso é tolice, porque podemos causar uma colisão, um desastre, uma desgraça. Quanta dor de cabeça que pode ser evitado quando você segue as regras. Temos liberdade, mas temos que seguir regras. Temos direitos e temos deveres. Isso é uma balança. É verdade que os seres humanos criam regras, criam leis, muitas vezes egoístas, para favorecer só eles, só os grandes. Os coitados é que sofrem com essas leis. Infelizmente esse é o sistema. Por isso que nós temos que pedir o reino de Deus, que Ele venha para substituir esses reinos humanos, substituir esses céus que estão sendo influenciados pelo inimigo, que é Satanás, que o apóstolo João disse: o mundo inteiro jaz no poder do ímpio, ou seja, o mundo inteiro está no poder do ímpio.
está no poder do iníquo, que é o diabo. E ele e os demônios, que é 1/3 dos anjos do céu, estão aqui na vizinhança da terra. Por isso que a Bíblia diz, né? Temos uma luta não contra a carne e sangue, mas contra os poderes celestiais que existem aí. E eles querem destruir. Eles não têm amigos. Eles querem destruir a todos. Porque eles sabem que serão destruídos também, eles querem levar ao máximo junto com eles. Por isso que é importante, então, conhecermos o único Deus verdadeiro, aquele que ele enviou, Jesus Cristo, porque esta é a fórmula da vida eterna. O rio da água da vida, lá de Apocalipse 22:1, fala que o rio da água da vida sai do trono de Deus, que é Yod He Vav He, e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Perceba que a palavra Cordeiro significa um animal que foi sacrificado com uma finalidade. Jesus morreu para nos salvar, para equilibrar a balança da justiça, para equilibrar aquela lei perfeita, que é olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, olho por olho. E essa lei vai sempre existir. Justiça significa cumprir essa lei. Por isso que é importante conhecer o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. Conhecer a Deus é saber, através das ações de Deus do passado, no Velho Testamento, que é as Escrituras hebraicas, e no Novo Testamento, que é o pacto de Jesus Cristo, que ele deixou escrito no Evangelho para nós. Temos que somar tudo isso e chegar num denominador comum. Aí nós vamos conhecer quem é Deus e quem é Jesus. E vamos nos harmonizar com isso.